Minhas três esposas são lindas vampiras. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Capítulo 703, Fé 2O. Por que não apenas absorvê-los? Jeanne perguntou. Embora sejam de natureza escura, eles ainda são deuses. Não sei que tipo de problema terei comendo-os. Uma coisa é eu ter minha própria divindade que está crescendo lentamente. Outra coisa é eu comer uma divindade que não é o minha. A guerra não era um problema porque ele era um deus recém-nascido e mal teve tempo de construir uma divindade adequada, o que não é o caso desses deuses. Entender a natureza da divindade é algo completamente oposto das criaturas da noite. Lembro que Vlad também nunca tentou absorver um deus antes. Ele apenas os matou. Morgana falou. Uma coisa que eu não entendo é o que eles estão fazendo aqui. Todos os panteões não estão ocupados agora ou algo assim. Jeanne falou. Um dos objetivos de longo prazo de Diablo era criar um panteão com todas as divindades das trevas de diferentes panteões. É por isso que ele se aliou a todos os reis do inferno. Então não seria estranho ver deuses das trevas cooperando com New Dawn. Eles tinham um relacionamento próximo, afinal. Os olhos de todos se arregalaram em choque. Criar um panteão. Isso é ambicioso. Skartash falou. De fato. Victor não negou. Falando em memórias, você não pode identificá-las com as memórias de Diablo? Jeanne perguntou. Não, não posso. Parece que Diablo não interagiu com eles. Eles podem parecer diferentes também. Lembre-se, Afrodite fez isso no passado. Skartash falou. Skartash, você não pode enganar os olhos de um dragão. Skartash sentiu um delicioso arrepio percorrer seu corpo ao olhar nos olhos de Victor. Ver como o mundo realmente é significa que nenhum tipo de transformação, falsificação ou ilusão funciona para mim. Quando olho para alguém, vejo a verdadeira aparência dessa pessoa, a aparência que a alma dá ao corpo. Você é um pesadelo para os deuses relacionados ao engano, ilusão e mentiras. Joana riu. Eu não nego. Victor riu suavemente. Victor olhou para ele e viu os deuses desaparecendo da área e deixando os humanos cuidarem de tudo. Ok, isso só ficou ainda mais confuso. O que é? Jeanne perguntou. Este lugar claramente parece um abrigo, e a carga no avião eram todos os suprimentos disponibilizados aos humanos. Isso não é algo que eu esperava. Morgana estreitou os olhos. Eu também. Lord Victor, eu tenho uma teoria, disse Hilda. Falar. Mesmo indiretamente, uma guerra entre demônios e humanos ocorreu. Países foram varridos do mapa e a economia mundial entrou em colapso. O mundo virou de cabeça para baixo durante a noite. Assim como todos entendem, esta é a oportunidade perfeita para agir e ganhar influência no mundo. Com apenas essas palavras, Victor conseguiu entender o ponto que Hilda havia apontado. O mundo está sendo reconstruído. Basicamente, voltamos à Segunda Guerra Mundial, só que muito mais sangrenta e brutal. Como nós, eles estão aproveitando a oportunidade para adquirir o que quiserem. Victor voltou seu olhar para a cidade humana e estreitou os olhos quando sua visão foi para as casas dos cidadãos, e ele viu o santuário de um deus. Ele repetiu sua ação e viu todas as casas da ilha e, como esperado, todas tinham um santuário com a imagem de um deus. Cada casa neste lugar tem um santuário para um deus. Eles estão acumulando fé. Jeanne arregalou os olhos. Fé? Mas os deuses não precisam de fé. Skartash comentou. Sim, isso é correto, mas para um panteão, isso é muito importante. O que você quer dizer? Victor perguntou. Embora eles não precisem de Fight para usar seus poderes, Fight está muito entrelaçada com o nascimento de novos deuses poderosos. Diga-me, Skartash, você que viajou para muitos países do mundo deve saber. Há quanto tempo você não ouve falar de um novo deus sendo criado naturalmente e forte? Não estou falando de deuses ascendidos como Albedo ou sua professora. Skartash abriu a boca para falar, depois fechou e estreitou os olhos. Nunca ouvi falar disso. Isso é porque já faz muito tempo desde que isso aconteceu. Os deuses que nascem dos mitos, da imaginação e da fé dos humanos têm mais potencial do que os deuses nascidos naturalmente de dois deuses.
Nos tempos modernos, a criação de novos deuses poderosos foi completamente interrompida. Isso quase nunca mais aconteceu como no passado. A razão para isso é, como eu disse, para nascer um Deus forte, eles precisam de um mito e uma fé por trás disso. Por exemplo, mesmo que Zeus faça sexo com Hera 24 horas por dia, a partir de hoje, a chance deles terem um filho é grande, mas esse filho não será tão forte quanto Ares. Mas, se um novo mito sobre o filho de Zeus e Hera que nasceu nos tempos modernos é amplamente aceito, esse filho pode vir a existir com várias lendas e mitos, tornando-o tão forte quanto um deus maior. Eu entendo, mas não compreendo alguma coisa. Victor olhou para Gianni. Se um deus nasce de outro deus, e ele não tem um mito, ele não pode adquirir um mito para si mesmo. Sim, mas essa é uma tarefa impossível nos tempos modernos. Só o Deus deve fazer algo digno de uma lenda, e isso precisa ser amplamente conhecido pelos mortais. Por exemplo, nesta guerra que ocorreu entre os humanos e os demônios, se um Deus sem mito por trás deles desceu para ajudar os humanos e derrotou todos os demônios junto com o diabo sozinho. Esse seria o feito digno de uma lenda aí. Graças a essa lenda, esse Deus adquiriria vários conceitos de alto nível graças a essa conquista. Claro, a exigência de que os humanos estejam assistindo a tudo também é necessária para que a lenda seja registrada por todos. Isso é ridículo e impossível, disse Skatashi, balançando a cabeça em descrença. Ninguém vence uma guerra sozinho, isso era senso comum. Certo? Mas é assim que nasce um mito ou uma lenda. Antigamente isso era muito mais fácil, afinal, os humanos eram criaturas que viviam em um mar de incertezas no passado. Uma cobra gigante aparecia no mar e um raio caía em sua cabeça. Dois pescadores voltavam para casa e contavam a história para sua aldeia. A história de um deus do trovão que subjugou uma cobra e ajudou dois pescadores. Com o tempo, esse mito se espalharia e todos saberiam disso. Ao longo das gerações, esse mito seria transmitido até que outro evento que parecia estar relacionado ao trovão ocorresse, gerando ainda mais rumores e mitos. O tempo passaria novamente até que um dia, quando esse mito for bem conhecido, alguém sussurrará um nome. Thor, e Voila, nasceu a exigência de um deus com grande potencial. A maioria dos deuses com grande potencial surgiu dessa maneira. Eles não nasceram do útero de alguém, a menos que especificamente apontados em um mito, como na maioria das histórias gregas. Com a modernização, esse tipo de cenário dificilmente acontecerá. Você parece saber muito sobre isso, Gianni, Morgana falou em um tom chocado. Já vivi muito, Morgana. Já vi isso acontecer algumas vezes ao longo da história. Ah, sim. Tinha me esquecido disso. Morgana riu docemente. Gianni revirou os olhos enquanto olhava para Victor e perguntou: Victor, como é o Deus na imagem do santuário? É algo assim. Victor levantou a mão e uma escultura de gelo se formou na frente deles. A escultura tinha a imagem de um homem de cabelo espeitado segurando um machado com uma expressão heróica. Os humanos o chamam de Torron. Nunca ouvi falar de um deus com esse nome antes. Posso não conhecer as características físicas de um deus porque pode ser bem diferente dos livros, mas os nomes e mitos por trás dele dificilmente seriam esquecidos, falou Skatashi. Suponho que você pesquisou isso porque queria lutar contra eles no futuro e queria referências, falou Victor. Skatashi exibiu um pequeno sorriso. Você me conhece bem, Victor. Ela riu com uma voz melodiosa. Você nunca ouviu o nome desse deus, Skatashi. É porque esse deus não existe, ainda não. Skatashi parou de rir e olhou para Gianni. É possível que esta dimensão isolada seja um grande experimento na criação de novos deuses. Pense no que eu disse e pense na situação atual. A destruição da raça humana por criaturas monstruosas, o isolamento de uma comunidade sem acesso ao mundo exterior, o patrocínio de um deus real. Esses fatores juntos, temos um grupo de humanos facilmente influenciáveis. E se essa comunidade de humanos acreditasse em seus corações que o Deus a quem eles estão orando é realmente um Deus real? Com o passar dos anos e das gerações, não apenas um,
Mas novos deuses poderiam realmente nascer aqui, tudo graças ao mito que será criado artificialmente aqui pelos mesmos seres que os colocaram todos aqui. Eles criaram um cenário perfeito para imitar o que era um dia no passado, uma época em que os humanos viviam com incertezas e inseguranças sobre o dia seguinte, e só podiam contar com Fate para mantê-los seguros. A raça humana não foi destruída, Jeanne. Morgana apontou. Eles não sabem disso, Morgana. As comunicações foram destruídas. Eles apenas sabem o que aconteceu com eles, e para eles, toda a raça humana foi destruída bem na frente de seus olhos por monstros. E tenho certeza, seja qual for o Deus ou organização que planejou isso, é do interesse deles manter esses humanos o mais desinformados possível. Foda-se. Quanto mais eu penso nisso, mais dá a entender que este é um ambiente controlado para a possível criação de novos deuses. Jeanne falou enquanto colocava a mão na testa como se estivesse com uma forte dor de cabeça. Jeanne, a fé tem que ser apenas de mortais como humanos? HMM. Claro que não. Desde que o grupo não seja um deus, é possível criar Fight. E os demônios? O que você acha? O que você quer dizer? Bem, os demônios me chamam como se eu fosse o anticristo, e fiz muitas grandes ações no inferno. Oh, mas você não nasceu um deus, Victor. Você é um mortal. O que eu disse só se aplica a deuses naturais. Oh, a única opção para você é ascender a divindade como albedo. Um momento de silêncio caiu sobre eles, ninguém disse nada, e eles apenas pensaram nas palavras de Jeanne. Cada um tinha seus próprios pensamentos passando por suas cabeças agora. Este silêncio foi quebrado por Oda, que falou, em tempos de desespero. Todos se agarram ao menor fio de esperança possível em busca de um novo amanhã. Para os mortais com uma vida útil limitada, suas chamas de esperança são tão grandes, e ao mesmo tempo tão efêmeras, e são essas chamas que darão vida a novos deuses. Deuses que podem ser inimigos no futuro. Precisamos fazer alguma coisa, Lord Victor. Oda olhou para Victor com um olhar sério. Victor assentiu, e uma decisão foi tomada. Precisamos de Afrodite, Victor falou. De preferência Rhea também. Ela é uma deusa mãe e também uma ex-rainha, então ela tem muita experiência nesse assunto. Acrescentou Joana. Victor acenou com a cabeça em concordância e disse, entrarei em contato com Alexis. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 704. Determinação de Skatach. Alguns minutos depois, um portal apareceu ao lado de Victor, e dele saiu Afrodite, que imediatamente pulou e abraçou Victor, seguida por Rhea e Alexios. Querida, eu não esperava que você pedisse minha ajuda tão rapidamente. Victor riu gentilmente. Estamos em uma situação muito peculiar. Oh! Diga-me o que aconteceu. Victor assentiu e explicou o que viu. Então Jeanne se juntou e apresentou suas suposições às 2 deusas. Alguns minutos depois de terminar a explicação, Afrodite falou, primeiro, mostre-me como eram os 3 deuses. Victor assentiu e fez 3 esculturas de gelo. Interessante, o deus oriental pode ser chamado de subordinado do submundo, mas, ao mesmo tempo, também pode ser chamado de Shinigami, o deus da morte. Essa é uma posição ocupacional, alguém sempre pode substituí-lo, desde que o shintoísmo rei do inferno declare isso. O deus egípcio Anubis, um cara bastante problemático. O último é um deus celta, Taranis, um deus do trovão. Deus do trovão? Tem certeza, Afrodite? Sim. Estranho porque quando olhei para este homem, senti como se estivesse olhando para um anjo da morte. Não parecia quando vi Thor ou Zeus. Isso é estranho. A única coisa que consigo pensar é que ele de alguma forma adquiriu uma divindade da morte. Mas mesmo que tivesse, não deveria ser tão forte. O panteão celta pode não ter um grande inferno como os 7 grandes panteões, mas eles ainda têm um inferno, e tenho certeza que Taranis não faz parte dele. Sem contar que o panteão celta não faz parte dos grandes panteões que possuem um governante, consequentemente não possuindo um deus da morte sob seu comando. Para Taranis ter uma divindade da morte tão forte,
Algo deve ter acontecido. Em cada esfera de influência do planeta, havia vários panteões, mas apenas alguns escolhidos poderiam ser incluídos nos 7 grandes panteões. Para ser reconhecido como um desses, o panteão precisava ter um inferno grande o suficiente com um fluxo de almas grande o suficiente para que esse inferno atraísse o interesse dos juízes do abismo. Se esta condição fosse satisfeita, os juízes do abismo colocariam este inferno como parte do sistema criado pelas entidades primordiais quando ocorressem as destinações para o inferno. Nesse inferno nascerá um governante e, consequentemente, também nascerá um deus da morte, que ajuda o governante a administrar as almas. Dessa forma, o panteão será reconhecido como um panteão com o céu e um inferno, tornando-o automaticamente um dos importantes panteões. Sim, os deuses da morte são subordinados diretos do governante, tornando-os um dos agentes dos juízes do abismo em menor grau, que auxiliam o governante do inferno de seu panteão quando surgem problemas com as almas. Por exemplo, para almas que não seguiram seu curso natural e ficaram presas na terra por qualquer motivo, o deus da morte de seus respectivos panteões ou seus asseclas iriam diretamente a essa alma para ver o que aconteceu. Simplificando, são eles os agentes que garantem o funcionamento do sistema criado pelas entidades primordiais. Afinal, a alma era parte essencial da manutenção e progressão da vida no universo. Bem, não vamos pensar nisso agora. Alexios, você pode criar um portal para essa dimensão? Alexios olhou para onde Victor apontava. Ele abriu os olhos, e assim como os olhos de Victor, ele podia ver uma dimensão ali, mas no caso de Alexios, seus olhos estavam mais conectados ao tecido do espaço e tempo. Calma, a dimensão está cheia de buracos. Seja qual for o retardado que fez isso, eles não fizeram um trabalho muito bom. Eles se concentraram demais na defesa contra ataques e ignoraram as defesas contra infiltrações. Um portal apareceu na frente do grupo. Este portal irá levá-lo para a dimensão. Uma vez que você estiver lá, sair não deve ser um problema. O retardado que fez isso não colocou nenhuma contramedida no lugar para seres sobrenaturais querendo deixar a dimensão e apenas impediu os humanos de fazê-lo. Uou! Acho que nunca vi Alexios amaldiçoar tanto alguém antes. Victor riu internamente, acho que ele não gosta de um trabalho mal feito. Vamos terminar esse assunto logo e voltar para casa, disse Victor enquanto saltava para o portal. As meninas logo seguiram Victor, exceto Skatashi, que ficou para trás. Alexios, por que você está sendo tão cooperativo? Ordens do rei. Sem falar que ele também é meu genro. Skatashi bufou, pelo menos você é honesto com o motivo principal. Eu não menti quando disse que ele ser meu genro é uma das razões pelas quais o ajudei. Mas você se mudou porque são principalmente ordens de Vlad, certo? Alexios ficou em silêncio, e esse silêncio era a resposta que Skatashi queria. Não oficialmente, Vlad está ajudando Victor porque ele viu que ele é o rei do inferno agora, certo? Alexios suspirou. Vlad Skatashi conhece muito bem. Meu rei tem muitos defeitos, e o maior deles é que ele é um rei antes de ser um indivíduo. Bem, eu já esperava por isso. Agora que Victor é o rei do inferno, ele vai querer ficar do nosso lado para que, no futuro, possa pedir ajuda na guerra que pretende travar. Independentemente da atitude do rei, Lord Victor iria para a guerra, quer quisesse ou não. Ele tem um talento especial para se meter em problemas, e a guerra arrastará indivíduos como o clã da Stella. Lord Victor não ficará parado assistindo. E Vlad sabe disso, certo? Sim. Sério, aquele velho precisa relaxar mais. Aquela mulher do clã da neve não está ajudando ele. Ela é, mas... Infelizmente, esse é outro defeito do meu rei. Ele não escuta ninguém a maior parte do tempo, nem mesmo a mim, que sou seu conselheiro. Skatash ficou em silêncio, pois não tinha nada a dizer. Afinal, era verdade. Se alguém pudesse fazer Vlad ouvir, seria Victor, ou seu amigo mais antigo, o dono da prisão do limbo. Oh, Victor! Por que você acha que ele pode fazer isso?
Ele fez isso da outra vez, durante o incidente Opis. Aleixo declarou. Pode não parecer, mas Vlad só ouve aqueles que ele considera iguais. Relutantemente, ele vê Victor dessa forma agora. A luta de Diablo e Victor impactou muito ele, hein? Scartache entendia muito bem aquele sentimento. Ela ainda se molhava quando pensava em quanto poder havia dentro do corpo de Victor. Acalme-se, Scartache. Ela respirou fundo. Ainda não é a hora. Terei minha luta, mas apenas quando nós dois estivermos no nosso melhor. Scartache ainda não sentia que havia chegado ao seu limite. Ter alguém como Victor por perto a ajudou imensamente a reorientar seu treinamento. Afinal, agora ela também tinha um objetivo sólido. Respirando fundo, ela conseguiu se acalmar e declarou, honestamente, Vlad deveria apenas pegar algumas sucubi, ou deusas do sexo, e se perder em uma orgia. Aquele velho é muito tenso. Alexios engasgou quando ouviu o que Scartache disse enquanto olhava para a mulher com uma expressão incrédula. O que? Nada. Eu só nunca pensei que ouviria essas palavras da sua boca. É o que acontece quando você mora com Natasia, Agnes, Maria, Violette, Morgana e, em menor grau, Leone e Roberta. São mulheres que não têm filtro. Isso parece ser complicado. Você se acostuma com isso com o tempo, e eles não são assim na maioria das vezes. Apenas quando algo que os perturba acontece. Eu, Afrodite, Jeanne, Ruby e Saz estamos impedindo-os de dizer coisas assim diretamente para que nossos filhos no futuro não serão influenciados. Você já está pensando nisso? É uma preocupação natural, considerando que não seria estranho que uma das meninas aparecesse grávida de repente. Hugh, eu deveria estar preocupado com a minha filha. Acredite em mim, sua maior preocupação deve ser se Victor vai estragar Natalia demais. Realmente. Você não tem ideia do quanto esse homem valoriza Natalia, não é? Scartache olhou para Alexios com uma expressão divertida. Bem, ela é uma Aliot. Ele seria um tolo. Errado, Alexios. O Victor não valoriza Natalia só porque ela é uma Aliot. É por causa de quem Natalia é. Assim como Kag e Violette, Natalia foi uma das primeiras mulheres que ele encontrou quando se tornou um vampiro nobre e está com Victor desde o início. Oh! Alexios abriu os olhos em compreensão. Isso é bastante esclarecedor. Obrigado por me dizer isso, Scartache. Sem problemas. Scartache falou, então pulou no portal enquanto ela dizia, fique atento ao comunicador. Entraremos em contato para retornar a Nightingale a qualquer momento. O que Você demorou, Scartache. O que foi? Eu só queria falar com Alexios sobre algo. Oh! Vlad, eu presumo. Sim, você notou também? Claro, o velho ficou mais gentil ultimamente. Victor riu. Seria difícil não notar, não é? Scartache riu. De fato. Victor olhou para a aldeia. Os dois estavam olhando para a aldeia de longe em cima de uma árvore. Onde está o grupo? Oda foi procurar evidências de que Nildaun estava aqui. Como um mestre assassino, ele é o melhor nesse tipo de trabalho. Rhea, Jeanne e Afrodite foram fazer coisas divinas para entender o que estava acontecendo na aldeia. Morgana foi explorar a ilha. Aparentemente, um conjunto de cavernas está escondido sob a ilha. O local é na praia, e ela estava interessada nisso, então ela foi explorar. Isso significa que estamos sozinhos. Oh! Victor olhou para o belo rosto de Scartache. Você não é insaciável, minha donzela de guerra. Palavras suaves. Ela bufou, sentindo uma leve sensação de satisfação ao ouvi-lo falar aqueles títulos cafonas. E eu não sou uma donzela de guerra. Você é para mim. Victor sorriu gentilmente. Scartache mordeu o lábio e respirou fundo, seus olhos ficando vermelhos como sangue, e o desejo queimava dentro dela. Ah! Exalando todo o seu ar quente, ela falou, por que você tem que ser tão desejável? Amaldiçoe Afrodite por lhe dar aquela bênção. Ela resmungou no final. Fufufu, mesmo sem a bênção da beleza, mestre, eu teria você no final. Victor gentilmente envolveu Scartache em um abraço. Oh! Você com certeza é arrogante.
Não é arrogância, estou apenas afirmando um fato. Scatachi sorriu com a confiança de Victor, uma das coisas que ela tanto amava nele. Você se lembra quando treinamos pela primeira vez? Como eu poderia esquecer? Você se lembra de como agíamos um com o outro sem nos importarmos com nada? Um efeito causado por viver vários meses próximos um do outro. Obviamente. A partir daquele momento, decidi que queria você para mim. Meu objetivo era me tornar mais forte para reivindicá-lo. E por causa disso, sou tão forte agora. Scatachi respirou fundo e tentou acalmar seu coração, mas era simplesmente impossível. O cheiro de Victor, as palavras que ele sabia que ela estava gostando de ouvir, os sentimentos sinceros, era muito inebriante e devastador para Scatachi. Você estava à minha frente antes. Agora, estou à sua frente. Victor ergueu o queixo dela. Scatachi olhou para aqueles olhos violeta draconianos. Mesmo que ele tivesse mudado, ela ainda podia ver as características de que sempre gostou, e não importa o quanto ele mudasse, Victor ainda seria Victor em sua essência. Agora é a sua vez de tentar me alcançar. Ele a beijou. Foi um beijo gentil e apaixonado que expressava todos os sentimentos avassaladores de Victor por Scatachi. Alguns minutos se passaram, e o casal apenas ficou parado curtindo a presença um do outro enquanto exploravam a boca um do outro. Mas, infelizmente, as coisas boas nunca duram para sempre e elas tiveram que se separar. Scatachi estava uma bagunça vermelha, e sua respiração estava totalmente confusa. Seu rosto estava um pouco vermelho de excitação e seus olhos brilhavam de desejo. Para Victor, essa era uma lembrança que ele sempre apreciaria. Ela estava deslumbrante agora. Não fique convencido, Victor, ela rosnou. Só porque você está um pouco à minha frente, não significa que não vou alcançá-lo se você baixar a guarda. Então, com o coração batendo forte com o sentimento de desafio, ela declarou confiante. Você não vai me ter assim tão fácil, Victor. Bom, porque gosto de um desafio. Terei você no seu melhor e somente no seu melhor. Ele gentilmente acariciou sua bochecha. Eu não vou esperar por você ou baixar minha guarda, Scatachi. Ele sorriu. A ti não ficaria satisfeita se você tivesse feito o contrário. Os dois se encararam por alguns segundos, ambos com o mesmo sorriso predatório, e então se atacaram novamente. Scatachi pulou e envolveu as pernas em volta de sua cintura enquanto Victor agarrava a bunda e a cintura de Scatachi inclinava suas costas contra o tronco da árvore. Ambos sabiam. Eles sabiam que era o desejo um do outro. Scatachi não poderia mais viver sem Victor, nem Victor poderia viver sem ela. A competição que os dois tinham entre si não era tão simples quanto um duelo. Em vez disso, eles tiveram o choque das naturezas guerreiras um do outro lutando pelo domínio. Eles se desejavam, faziam sexo, brigavam e, ao mesmo tempo, se apoiavam e se complementavam. Era um jogo sem fim que eles adoravam jogar, um jogo que alimentava seus sentimentos de fortalecimento, de busca de um rival e um parceiro que os compreendesse, de possuírem um ao outro. Este foi um jogo eterno de dominação, diversão, amor e desejo. Scatachi e Victor tinham uma relação complexa, mas simples, uma relação que só os dois conseguiam entender, e mesmo que ele tentasse explicar para outra pessoa, os outros não conseguiriam entender. Provavelmente apenas aqueles que tinham uma natureza semelhante a Victor e Scatachi poderiam entendê-los. Como diz o ditado, só um insano pode entender outro insano. Enquanto suas bocas duelavam, tentando dominar uma outra, na parte de trás da cabeça de Scatachi, um pensamento inconsciente estava acontecendo. Acho que é hora de investir mais tempo treinando em runas para alcançá-lo. Treinar de maneira padrão não será suficiente. Afinal, meu homem é tudo menos normal. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 705, Sopro do Dragão Demoníaco. Victor estava sentado a alguns centímetros do chão. Ele estava flutuando no ar enquanto uma mulher com longos cabelos dourados estava sentada em seu colo com o rosto vermelho e envergonhado. Então, o que você descobriu? Victor olhou para o grupo diante dele, especificamente Afrodite e Rhea.
É como Jeanne deduziu, todo esse lugar é um grande campo de experimentos. Afrodite suspirou. Através de vários depoimentos dos cidadãos que questionamos, os monstros aparecem ocasionalmente, matam algumas pessoas e depois são derrotados pelo Deus em que acreditam. Estão a pôr em perigo a população e a salvá-la por meios desconhecidos para que aumente o medo, a insegurança e, consequentemente, a fé dos cidadãos. Eles estão replicando as coincidências do passado, só que desta vez de propósito, na tentativa de criar um Deus. Victor assentiu enquanto acariciava a cabeça de Jeanne, que, apesar de envergonhada, estava gostando muito. Isso é horrível, esse é o ponto. Eles são apenas geradores de fight, uma bateria que pode ser substituída a qualquer momento. Jeanne falou. E ninguém refutou o que ela disse porque isso é realmente o que eles eram agora, apenas um gerador para criar a energia chamada fé. Honestamente, sim. Você não está errada, Jeanne. Rhea respondeu. Mas olhando de um ponto de vista frio e analítico, este é um plano brilhante. É demorado, complicado e incerto, mas ainda brilhante. Rhea comentou. As condições para um Deus poderoso nascer naturalmente dependem muito das circunstâncias envolvidas e do momento em que isso acontece, e eles estão conseguindo fazer isso em um local tão isolado por meio de manipulação. Rhea tirou uma bolsa do bolso, desdobrou-a e colocou a mão dentro dela. Então ela removeu o símbolo do altar que havia naquela aldeia. Este não é apenas um símbolo de Deus em algum altar aleatório. Este aqui é um item divino que foi criado especificamente para reunir fé da maneira mais eficiente possível. A fé pode ser armazenada? Claro, a fé também é um tipo de energia, muito mais livre e quase impossível de conter adequadamente. Sim, mas ainda é uma energia que pode ser armazenada nas condições certas. Victor olhou para o símbolo na mão de Rhea com os olhos e viu um pequeno líquido dourado e branco no núcleo do item. Ele não teria notado se não tivesse focalizado seus olhos. Era tão pequeno que era quase invisível. Você sabe sobre Atenas? Rhea perguntou ao redor. Aquela cadela da cidade de Atena, certo? Morgana falou. Correto. No passado, a cidade também tinha um lugar onde toda a fé da cidade era guardada. Esse lugar era o próprio templo de Atena. O princípio é o mesmo aqui, apenas com uma diferença. Ao contrário do que acontecia no passado, quando todo o processo de coleta da fé era mais natural e ineficiente. Aqui, o templo foi feito especificamente para capturar a energia e redirecioná-la para este objeto. Graças a este método, mesmo que este lugar não tenha sido criado há muito tempo, a quantidade de fé neste símbolo é ridícula. Victor estreitou os olhos. Isso é uma quantia ridícula. A questão é que esse lugar não existe há muito tempo, e já tem tanta faita assim, hein? O que nós fazemos? Rhea perguntou enquanto olhava para Victor. Antes de tomar uma decisão, Victor olhou para dois indivíduos, Oda, Morgana, seus relatórios. Assim como Lord Victor previu, todo este lugar foi abandonado. Nesta ilha, existem laboratórios e até um túnel subterrâneo usado como meio alternativo de fuga. Morgana acrescentou, e foi esse túnel que eu encontrei. A ilha inteira tem várias alternativas para escapar. Esse lugar é praticamente uma fortaleza. Aqui, Lord Victor, encontrei a planta da ilha. Oda entregou um grande pergaminho para Victor. Victor pegou o pergaminho e abriu. Victor assentiu enquanto várias ideias passavam por sua cabeça. Seus olhos se estreitaram um pouco, e ele jogou o pergaminho para Afrodite. A deusa pegou o pergaminho e abriu. No momento em que ela olhou para o desenho, seus olhos se arregalaram. Aparentemente, a deusa e Victor chegaram à mesma conclusão. Este lugar é uma dimensão criada, ou seja, algum deus o criou. Quem foi? Provavelmente um deus do espaço. Afrodite falou. Porque um deus do espaço especificamente. Eles são os únicos que podem criar dimensões naturalmente como esta. Essa é uma afirmação bastante ousada. As bruxas não podem fazer isso. Honestamente, provavelmente sim. A magia deles tem efeitos semelhantes aos das divindades, mas o custo de energia seria ridículo.
Ao contrário do arcano, que é apenas uma enorme terra protegida com muita magia complexa, este lugar é uma dimensão criada do zero. Eles podem ser bons, mas a façanha de criar uma dimensão no meio do Triângulo das Bermudas, e dentro dessa dimensão criar uma ilha inteira. Só um grupo de deuses pode fazer isso. O quê? Essa ilha foi criada do zero? Rhea perguntou, chocada. Olhar. Afrodite entregou o pergaminho para Rhea. Esse não está muito bem planejado. Como se um arquiteto tivesse feito todo o planejamento da ilha. Afrodite acrescentou. Sim. TSK, isso é uma pena, Victor falou com aborrecimento. Por que é uma pena? Jeanne perguntou curiosamente. Eu estava planejando usar a ilha, roubar os adoradores desse falso deus e entregá-los a Afrodite. Você estava planejando me entregar fielmente. Afrodite disse divertida. Em vez de um homem de aparência mediana que parece um hooligan, todos, inclusive as mulheres, prefeririam uma deusa linda, maternal e gentil que realmente existe. Uma deusa que está disposta a liderar os cordeiros perdidos. Eles tentaram dizer alguma coisa, mas ficaram calados porque, depois de pensar um pouco, perceberam que ele estava certo. Afrodite não pôde deixar de sorrir divertida para Victor. Rhea levantou uma sobrancelha para Victor. Por que Afrodite? Não posso ser eu? Eu sou uma deusa mãe, sabia? Ela é minha esposa. Ele disse como se fosse óbvio. Ela não tinha como refutar isso. Ela é mais bonita que você. Uma veia saltou na cabeça de Rhea, e o sorriso gentil de Rhea quase se abriu em aborrecimento. Afrodite tinha a mão sobre a boca para evitar rir da expressão da deusa mãe. Mas não se preocupe, sua aura maternal é maior que a de Afrodite. Você é a milf perfeita. Victor. Não me venha com adjetivos depreciativos saindo de um vídeo pornô. Veias salientes eram visíveis em todo o rosto de Rhea. Victor piscou 2 vezes, e um sorriso gentil e compreensivo apareceu em seu rosto. Então você sabe sobre isso. Rhea congelou. E espere, eu entendo, não se preocupe. Isso é completamente normal. Mesmo para uma mulher com tantos filhos, é normal que ela ainda tenha desejos, sem falar. Você é grego, certo? Ele falou como se isso explicasse tudo. Na verdade, meio que sim. O ar quente saiu das narinas de Rhea. Ela estava hiperventilando com vários sentimentos complexos, sendo o maior deles o embaraço. Querida, não provoque minha irmã. Mesmo que ela esteja com muito tesão porque não teve um companheiro por milhares de anos devido ao medo dos deuses de seus filhos, você não deveria apontar isso. Cala a boca, Afrodite. Se olhar pudesse matar, Afrodite teria morrido 100 vezes com o olhar de Rhea. Fútil. Morgana balançou a cabeça, mesmo que a provocação de uma deusa com tesão seja interessante de assistir. Oi. Ainda precisamos resolver o problema aqui, Vic. Eu sei, e já tenho a solução. Ah? Que solução? Nuke. Com licença. Se isso não pode ser meu, então não pode ser de mais ninguém. Portanto, vamos remover os cidadãos daqui, apagar suas memórias da lavagem cerebral que sofreram e levá-los para o lado humano do novo Cidade no Clã da Neve, após o que destruirei esta dimensão. Todos ficaram sem palavras com o que acabaram de ouvir. Ah! Que desperdício! Eu queria usar a dimensão, mas como ela foi feita por um deus, esse deus pode vir aqui até espionar o que eu estou fazendo. Então, isso não me faz sentir muito seguro. Victor beijou delicadamente a bochecha de Jeanne e soltou a mulher de seu colo. Victor levantou-se. Embora eu esteja curioso, ele olhou para Rhea. O que? Rhea respondeu de forma mal-humorada. Ela não estava muito feliz com a provocação de antes. Você está em Nightingale há muito tempo. Por que você não tentou reunir Fight com os cidadãos da Cidade Nova? Rhea olhou para ele com uma expressão vazia. Tá brincando, né? Sobre. Victor falou, confuso. Você realmente não sabe que praticamente toda a população da Cidade Nova olha para você como se você fosse um deus. Inacreditável, você realmente não sabe. Agora foi a vez de Rhea olhar para Victor em estado de choque. Victor estreitou os olhos e olhou para Afrodite,
E a deusa apenas virou o rosto e começou a assobiar. Sentindo os sentimentos de sua esposa, Victor estreitou os olhos ainda mais e olhou para Morgana, Jeanne e Scatachi. Morgana reagiu de forma semelhante a Afrodite, virando o rosto para olhar as árvores como se fossem fascinantes. Jeanne não queria encontrar os olhos de Victor e apenas os evitou. Scatachi era o único que parecia confuso com tudo isso. Oda ainda estava inexpressivo como sempre. Ok, suas reações indicam o óbvio, explique. Victor olhou para Afrodite. Bem, eu, Morgana, Jeanne, Kaguya e as empregadas domésticas, podemos ou não ter espalhado a influência de nosso culto na cidade nova e podemos ou não ter feito esculturas de você e distribuí-las para todas as mulheres de todos os lugares. Raças da cidade nova. Victor abriu os olhos em choque. Viu? Como vamos espalhar nossa influência se todos praticamente já te adoram? Rei bufou. Ela também escondeu o fato de que também havia tirado algumas esculturas e fotos para suas necessidades. Sem falar que foi até inútil para nós agora, e não vai acrescentar nada à situação geral. Então é melhor que todo o fanatismo esteja focado em você para que você tenha poder político. Victor ainda não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Quero dizer, eu sei que eles tinham um culto liderado por Kaguya e as criadas ou algo assim. Não me importei com os detalhes no passado, mas o culto já é tão grande assim? Puta merda. Falando em adoração, quando a nova Bíblia será lançada? Morgana perguntou curiosa. Como você sabe, nós realmente não tivemos muito tempo desde que Victor voltou, mas eu estava planejando escrever o volume 7 no mês que vem. Espere um segundo. Você tem uma Bíblia com Victor? Scatachi perguntou. Sim, atualmente, temos 6 volumes inteiros. Estamos documentando todos os princípios e evangelhos de Victor e os escrevendo. Então, o volume 7 discutirá sua ascensão como o Deus do Novo Mundo. Afrodite respondeu em um tom profissional. Toda a coleção de livros terá apenas 7 volumes, e nosso trabalho é apenas adicionar mais conteúdo ao longo dos anos até que tudo esteja perfeito. Quem teve a ideia do nome do novo volume foi Ruby. Os sentimentos de Scatachi e Victor nesse momento atual eram tão indescritíveis com o que estavam ouvindo que nem sabiam como reagir. Eles apenas pensaram, focamos tanto em nosso treinamento que não percebemos isso? Não é de admirar que Vlad esteja tão irritado com Victor. Scatachi podia entender as frustrações de Vlad com Victor agora. Descobriu-se que eles não eram injustificados. De alguma forma, você se daria muito bem com meus generais. Por que você acha isso? Eles fizeram algo semelhante no inferno. Eu vou ter que falar com eles mais tarde. Afrodite assentiu. Com isso, podemos espalhar o evangelho até o inferno também. Não exagere. Você não vai nos parar? Perguntou Morgana. Por que deveria? Victor perguntou, confuso. Quero dizer, nós pensamos que você não iria gostar. Jeanne falou. Eu particularmente não gosto ou não gosto disso. Vejo a utilidade disso e só acho que é algo que vocês gostam de fazer. Então não está bem? Jeanne, Morgana e Afrodite sorriram gentilmente. Rhea e Scatachi apenas balançaram a cabeça. Você os mima demais, Vic, Scatachi falou. E daí? Victor bufou. Eles merecem. Ei, tio. Scatachi revirou os olhos quando viu as expressões sorridentes de Afrodite, Jeanne e Morgana. Tenho pena de seus filhos quando nascem, comentou Rhea. Por quê? Quero dizer, eles vão crescer mimados. Victor e as meninas apenas olharam para Rhea com olhos divertidos. Você acha que isso vai acontecer com meus filhos? Especialmente quando eu e Scatachi, Jeanne, Aruna, Ruby e Kaguya estivermos aqui. Reabriu a boca para falar, mas parou quando percebeu que ele estava certo. As pessoas mencionadas eram muito disciplinadas. Eles não permitiriam que isso acontecesse. Posso mimá-los, mas não vou exagerar. Conheço muito bem o resultado dessa ação. Não quero que meus filhos sejam incompetentes. De alguma forma, sinto que estou sendo atacada. Morgana resmungou. Ei,
Não é sua culpa que Lilith seja incompetente, é de Vlad. Ugh, pelo menos ela está mais forte do que antes agora que estou supervisionando ela. De qualquer forma, Scatashi, ligue para Alexios. Vamos terminar este trabalho. Sim. Victor começou a flutuar no céu em direção à aldeia. Já faz um tempo desde que usei meu feitiço vampírico, vamos ver se ainda funciona. Victor abriu a boca e uma voz poderosa e pesada ressoou ao redor. Dormir. Todos que ouviram aquela voz de repente sentiram uma vontade avassaladora de dormir e caíram no chão. Isso foi uma declaração? Mas ele não é um deus. Isso era apenas o poder de seu feitiço vampírico, uma habilidade básica de um nobre vampiro. Hã? Mas eu nunca vi nada parecido. Desde quando Victor era normal. Você deveria saber disso agora. Ele não precisa olhar nos olhos de alguém para encantá-los. Sua voz sozinha é suficiente para trazer vários mortais sob seu domínio. Afrodite pensou momentaneamente e acrescentou. Ele também pode fazer isso com seres sobrenaturais. Acho que aqueles de mentes e vontades fortes não serão afetados, mas todo o resto será. Ele é como uma versão masculina de você, Rhea falou. Sim. Alexios apareceu através de um portal. Alexios, pegue todos esses humanos e coloque-os no pátio de treinamento do Clã da Neve. Aquele lugar é grande o suficiente para caber todos eles. Você pode fazer isso. Fácil. Alexios abriu os olhos e então estalou os dedos. Logo centenas de pequenos portais apareceram abaixo de cada um dos humanos, e logo todos eles desapareceram. Foda-se, eu realmente quero esse poder do espaço e do tempo, é tão útil, Victor pensou com uma expressão impassível. 30 minutos depois. Depois de coletar tudo de valor dos humanos e enviá-los para Nightingale, o grupo atravessou o portal de Alexios e reapareceu fora da dimensão. Então, quem fará as honras? Morgana apontou a mão para cima. Eu quero tentar. Prossiga. Espere. Joana interrompeu. O grupo olhou para Jeanne. Não acho uma boa ideia Morgana fazer isso. Por quê? Você vai contaminar todo o oceano com radiação. Pensando bem, Morgana é literalmente uma bomba atômica ambulante, hein? Disse Scatashi. Victor, as duas deusas, ou devo fazê-lo? Jeanne apontou. Ei, eu não tenho tanto poder destrutivo, sabe? Eu sou uma deusa da fertilidade. Rhea falou. Nem eu, posso moldar minha energia divina, mas não tenho tanto poder destrutivo, Afrodite falou. Então isso deixa Victor e eu. Por que não posso fazer isso? Gelo não é exatamente uma propriedade destrutiva de Scatashi. Eu posso congelar a ilha inteira e fazê-la desaparecer destruindo-a. Mas você não será capaz de destruir toda a dimensão com um golpe, a menos, é claro, que você se transforme em sua forma de contagem de vampiros. Mas isso chamaria a atenção de todos os seres sobrenaturais do planeta. Scatashi resmungou, mas não negou. Eu posso perfurar a dimensão com minha lança, mas o espaço logo se recuperaria e não seria destruído. Victor, você pode destruir tudo? Claro, tenho várias armas à minha disposição. Posso usar meu fogo, meu relâmpago, meu miasma, uma explosão de energia negativa, todos eles têm a opção de se tornar nuclear. Qual você escolhe? Agora que eles pensaram sobre isso, este homem tinha todo um arsenal de poderes à sua disposição, hein? Isso não estava muito quebrado. Aberração sangrenta. Nunca vi um progenitor com tanto poder à sua disposição, resmungou Rhea. Na verdade, ele está quebrando as regras. Morgana acrescentou. E sabe o que é pior? Ele nem falou sobre os outros poderes. Aposto que ela poderia inundar a ilha inteira com o poder da água se quisesse. Minhas duas filhas podem fazer isso também. Scatashi apontou. Eles não estão aqui, Scatashi. Morgana revirou os olhos. Sim, eles estão descansando naquele quarto depois de uma orgia de um ano. Tão ciumenta. Reagimeu internamente. Ignorando os três, Jeanne disse, que tal o fogo? Tudo se transformaria em cinzas e a água ao redor substituiria o que foi perdido. Ok, Victor olhou para a dimensão. Eles esperaram um pouco,
Mas nada estava acontecendo. Por que ele não está fazendo nada? Eles se perguntaram. Afaste-se um pouco. Oh! O grupo voou um pouco mais para trás e observou que Victor começou a mudar. Escamas violetas escuras começaram a aparecer de seu pescoço até suas bochechas. Seus dentes ficaram mais afiados. Seus lábios desapareceram. Seu rosto ficou mais afiado e seus olhos começaram a brilhar em um violeta brilhante. Espera. É isso. Jeanne começou a suar frio. Isso não parece bom, comentou Alexios. Seu corpo começou a ficar coberto de chamas violetas. Então ele respirou fundo, e todas as chamas violetas começaram a correr em direção à sua boca. Não me diga que o filho dele também sofreu mutação por causa de Zaladrag? Jeanne exclamou em pânico e rapidamente acrescentou: Victor, pare. Pare. As chamas do dragão têm propriedades muito destrutivas. Roar! Um rugido draconiano ensurdecedor foi ouvido. E um gigantesco feixe de fogo irrompeu da boca de Victor em direção à ilha. O fogo devorou o espaço dimensional tão rapidamente como se fosse feito de papel e caiu na ilha. No momento seguinte, tudo o que se seguiu foi silêncio antes de uma explosão ensurdecedora abalar a área circundante, seguida por um brilho violeta no céu. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.